Capítulo 1. Missão, visão e valores institucionais. Breve história da instituição. Durante o período imperial, devido à necessidade do governo de obter dados estatísticos para melhor conhecer o país, criou-se, em 1871, a Diretoria-Geral de Estatística, DGE, com subordinação ao ministro e secretário de Estado dos Negócios do Império, para organizar as atividades estatísticas nacionais e realizar, no ano seguinte, o primeiro recenseamento feito no Brasil. Com a instalação da República, o novo governo reorganizou a DGE e ampliou suas atividades, implantando o Registro Civil de Nascimentos, Casamentos e Óbitos. Este órgão nacional de estatística realizou, de 1889 até 1931, 3 recenseamentos gerais, em 1890, 1900 e 1920, até ser extinto após a Revolução de 1930. As suas atribuições foram repartidas entre os ministérios. Mário Augusto Teixeira de Freitas, um pensador atuante do Ministério da Educação, observou a necessidade de um órgão capacitado a articular e coordenar as pesquisas estatísticas, unificando a ação dos serviços especializados em funcionamento no país. Com a ajuda de outros homens ilustres, convenceu o presidente Getúlio Vargas a criar, em 1934, o Instituto Nacional de Estatística, INE. Assim, pelo Decreto número 24.609, de 6 de julho de 1934, foi criado o Instituto Nacional de Estatística, entidade de natureza federativa, tendo por fim, mediante a progressiva articulação e cooperação das 3 ordens administrativas da organização política da República, bem como da iniciativa privada, promover e executar, ou orientar tecnicamente, em regime racionalizado, o levantamento de todas as estatísticas nacionais. O Instituto só foi devidamente instalado em 29 de maio de 1936, sob a presidência do então ministro das Relações Exteriores, José Carlos de Macedo Soares. Mais tarde, esse instituto passou a denominar-se Conselho Nacional de Estatística. Nesse ano, como consta na Resolução número 18, do Conselho Nacional de Estatística, CNE, falava-se da necessidade de organização do Conselho Brasileiro de Geografia, CBG, como órgão central de um sistema coordenador das instituições geográficas nacionais. No ano seguinte, o Decreto número 1527, de 24 de março de 1937, criava o Conselho Brasileiro de Geografia, CBG, integrando ao CNE, sob a mesma presidência, com procedimentos e práticas administrativas semelhantes às do órgão de estatística. Na Resolução número 31 do Conselho Nacional de Estatística, CNE, estava instituída a expansão do INE, com os serviços de estatística e geografia trabalhando em mútua cooperação, sugerindo ainda um novo nome para o Instituto. A nova denominação do INE chegaria 6 meses depois, por intermédio do Decreto-Lei nº 218, de 26 de janeiro de 1938, assinado pelo presidente Getúlio Vargas. Estava criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou IBGE. Desde então, o órgão identifica, mapeia e analisa o território, conta a população, mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas e revela como elas vivem. De forma resumida, nos quase 80 anos de existência do IBGE, a instituição e seus servidores estiveram vinculados ao governo federal da seguinte forma. Entre 1936 e 1967, o Instituto, que viria a se chamar IBGE, esteve vinculado diretamente à presidência da República, e os servidores eram regidos pela legislação do funcionalismo público. Entre 1967 e 1990, com a criação da Fundação IBGE, pelo Decreto-Lei nº 161 de 13 de fevereiro de 1967, os servidores passaram a ter contratos de trabalho, regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Nessa época, o IBGE passou a estar subordinado a um ministério, da área de Planejamento, Fazenda ou Economia. Quando foi promulgada a Lei nº 5.878 de 11 de maio de 1973, que dispõe sobre a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o Instituto estava sujeito à supervisão do Ministro de Estado do Planejamento e Coordenação Geral. A partir de 1990, já na vigência da Constituição de 1988, o IBGE e todos os seus funcionários passaram a ser regidos pelo Regime Jurídico Único, RJU, estabelecido pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Encontrava-se vinculado ao então denominado Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento. Em 1993, com a Lei nº 8.691, de julho de 1993, o IBGE passou a fazer parte do Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da Administração Federal Direta, das autarquias e das fundações federais, ainda sob o RJU, porém vinculado ao Ministério do Planejamento. A partir de 2006, a Lei nº 11.355, de outubro de 2006, instituiu o Plano de Carreiras e Cargos do IBGE, composto por cargos regidos pelo RJU, sendo o IBGE um órgão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Missão. A missão deve declarar, sucintamente, a razão de ser da instituição, a finalidade de sua existência, revelando o que ela faz e para que faz. A missão do IBGE procede da essencialidade do bem público que produz, a informação, na medida em que sem uma base informacional capaz de atender às necessidades de todos os setores da sociedade, atores como governos, empresas e cidadãos estarão embasando suas decisões em informações fragmentadas e imprecisas. Retratar o Brasil com informações necessárias ao conhecimento da sua realidade e ao exercício da cidadania. Visão. A visão de uma organização direciona os seus rumos e descreve o futuro desejado, em um tempo predeterminado.
Ela traduz como a organização quer ser vista e reconhecida, projetando as oportunidades futuras e concentrando esforços na busca dessas oportunidades. Visão do IBGE para o ano de 2020. Ser reconhecido e valorizado, no país e internacionalmente, pela integridade, relevância, consistência e excelência de todas as informações estatísticas e geocientíficas que produz e dissemina em tempo útil. Valores. Conjunto de crenças impulsionadoras de comportamentos cotidianos a serem seguidos por seus membros e que garantem ao IBGE o papel de provedor independente de informações para o país. A percepção clara com relação aos valores é crucial, pois são eles que dão sustentação à filosofia da organização, a qual engloba a natureza, a função e o objetivo das ações em que se está envolvido. Para o IBGE foram identificados 5 valores fundamentais que devem nortear os servidores da instituição no desempenho de suas atividades. Ética. É a dignidade e a consciência dos princípios morais que regem a ação humana na organização, de acordo com os preceitos constitucionais e a ética do serviço público. No caso da produção estatística e geocientífica do IBGE, é agir de modo a manter a confiança nas informações oficiais, tomar decisões com independência, de acordo com considerações estritamente profissionais, com princípios científicos e com garantia do sigilo das informações individualizadas que levanta para suas pesquisas. Transparência. É garantir o acesso à informação, dando publicidade aos dados produzidos pela instituição e às normas científicas adotadas sobre fontes, métodos e procedimentos, obedecendo às regras da confidencialidade dos dados individualizados. E, também, criar espaço de interlocução com usuários na implantação de novos projetos ou revisão dos existentes e noticiar as grandes mudanças projetadas com impacto nas informações oferecidas à sociedade. No âmbito da gestão organizacional, além de fortalecer o processo de comunicação interna, o IBGE deve tornar público todos os seus atos de pessoal e de gasto público. Responsabilidade. É ter o dever de prestar informações estatísticas e geocientíficas de qualidade para o governo e a sociedade, assumindo todas as consequências dos seus atos e procedimentos na produção e disseminação de informações. E, também, aprimorar procedimentos de coleta de dados que minimizem a carga dessas atividades sobre os informantes. Significa, ainda, zelar pelo patrimônio e recursos financeiros públicos. Imparcialidade. É honrar o direito de todos, governo e sociedade, à informação pública de qualidade e de utilidade, oferecendo dados e análises independentes e objetivas sobre a situação econômica, demográfica, social, ambiental e geocientífica, com garantia de igualdade de acesso e sem nenhuma interferência no resultado obtido. Excelência. É buscar, sempre, o aprimoramento na produção e divulgação de informações estatísticas e geocientíficas, mantendo rigor metodológico, técnico e operacional, com padrões de qualidade reconhecidos nacional e internacionalmente. E, também, garantir uma gestão de excelência no que se refere a recursos humanos, materiais e financeiros. E, com o objetivo de cumprir sua missão, o IBGE identifica, mapeia e analisa o território. Conta a população. Mostra como a economia evolui através do trabalho e da produção das pessoas. E informa como a população vive. Ao revelar a situação econômica, social e demográfica na perspectiva do espaço territorial nacional, o IBGE faz um retrato objetivo do país, provendo a sociedade e os governos com informações estatísticas e geocientíficas oficiais confiáveis. Para saber mais sobre a instituição, acesse www.ibge.gov.br/disseminação/eventos/missão/documentos institucionais/shtm.